Palavra aberta. Está no ar o Palavra Aberta. Faltando menos de um ano para a eleição presidencial. O cenário já está bem desenhado ou muita coisa pode mudar até lá? Grandes mudanças podem ocorrer ou as candidaturas que estão postas até aqui estão bem solidificadas? Há muitos elementos que podem impulsionar ou mesmo afetar as candidaturas que estão colocadas até aqui. Destacando, por exemplo, a questão da CPMI, projeto antifacção, projeto da anistia, PL da dosimetria dos condenados do 8 de janeiro, projeto de isenção do imposto de renda, embates com a Câmara dos Deputados, com o Senado, alianças de partido, desistências de candidaturas ou mesmo outras candidaturas que podem surgir. São alguns elementos que podem interferir nas candidaturas. Sobre esse assunto, eu, Mardélio Couto, direto dos estúdios da Itatiaia, em São Paulo, recebo aqui no Palavra Aberta dois especialistas. Em São Paulo, comigo, o doutor em Ciência Política pela USP, a Universidade de São Paulo, cientista político da Quantilab Consultoria e Pesquisa, especialista em cenário eleitoral, o senhor Jairo Pimentel. E nos nossos estúdios em Belo Horizonte, nós recebemos o doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea na área de Comunicação e Política, professor e pesquisador da UFMG e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o professor Camilo Ágio. Os dois conversam conosco a partir de agora. Vou começar com o senhor Jairo aqui em São Paulo, perguntando para o especialista sobre essa situação. Começando falando sobre as candidaturas à esquerda e o presidente que disse que vai tentar a reeleição, pelo menos até aqui. Após essa negociação do tarifaço, a sanção do imposto de renda, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos envolvidos na chamada trama golpista, que são elementos que, segundo especialistas, podem favorecer o governo. Com essas peças colocadas, o cenário está favorável para a reeleição do presidente Lula ou variáveis como a CPMI, projeto antifacção, o PL da anistia, outros projetos que envolvem a direita podem afetar essa reeleição do presidente Lula? Senhor Jairo, qual que é a avaliação do senhor aqui? Seja bem-vindo, bom dia ao senhor. Bom dia, Mardélio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia, ao professor Camilo. É um prazer estar aqui, satisfação grande. Bem, é um desafio espinhoso falar de uma eleição quase um ano antes dela acontecer, né? Mas a gente tem aí algumas variáveis estruturais que nos ajudam a entender como é que pode se desenhar essa eleição no próximo ano. E eu vejo como uma eleição muito difícil, tanto para a situação quanto para a oposição. Acho que hoje é mais fácil jogar uma moeda para cima e apostar em cara ou coroa do que dizer quem vai ser o próximo presidente. Dado que a gente tem sinais conflitantes aí em relação às variáveis estruturais que podem definir um pleito, né? Sobretudo um pleito presidencial. Primeira coisa que a gente pode ter que levar em consideração é a aprovação, a avaliação dos governantes. No caso do presidente Lula, a avaliação é relativamente baixa. A gente tem aí a última pesquisa do IPEC, que saiu agora no começo de dezembro, mostrando 30% de ótimo ou bom, e esse percentual de ótimo e bom está aquém daquilo que a gente observa que os governantes, na média, precisam obter para serem reeleitos. A gente observa historicamente, está aí na casa dos 38 no mínimo de ótimo e bom. Então falta aí um pouquinho para o Lula ainda. Então de hoje, olhando essa variável estrutural, a gente está numa eleição de meio termo. Por que meio termo? Porque também não está tão ruim assim. Não é aqueles governantes que buscaram se reeleger no Brasil, seja para prefeito, seja para governador, quando, a sua grande maioria, quando foi para a reeleição, eles conseguiram lograr acima de 38, mas aqueles que perderam, na sua grande maioria, tinham menos de 28% de ótimo e bom. Então, o Lula está ali nesse meio termo, ainda nesse bololô, mas a gente sabe que até a campanha, até outubro do ano que vem, muita coisa vai acontecer e durante a campanha a avaliação do presidente, a avaliação tende a melhorar. Olhando para as variáveis que pode ajudar a impulsionar essa avaliação positiva, sem dúvida a questão do imposto de renda, a questão agora da CNH, querendo ou não, essa diminuição do valor da CNH também é uma coisa que vai afetar vão afetar os mais pobres, vai afetar de forma bastante consistente.
Tem também outras benesses em termos de Vale Gás, enfim. O que o governo, a estratégia do governo tem sido apostar nessa arrancada até a campanha é de colocar dinheiro no bolso das pessoas. Porque a gente sabe do peso da economia para essa avaliação positiva e que a economia tem andado de lado desde a pandemia. Por mais que os indicadores econômicos sejam positivos, a percepção da população é que a economia anda mal. O governo Lula está buscando fazer ao gerar essas benesses do governo, essas formas de distribuição de renda, é justamente fazer com que as pessoas sintam uma melhora na economia, a partir daí a aprovação do governo aumente. Outras variáveis podem atrapalhar, mas a gente vai falando um pouquinho sobre isso durante o programa. Professor Camilo, agora colocando o senhor aqui na conversa, eu citei alguns elementos que os analistas têm citado como algo que pode favorecer a reeleição do presidente Lula. O professor Jairo também citou outros elementos aqui, falou sobre essa questão do Vale Gás, dessa questão da facilitação da CNH, e eu citei, ao fazer a pergunta, essas questões, né? A sanção da isenção do imposto de renda para pessoas que ganham menos, a situação do tarifaço, que era um problema complexo. Há quem diga que isso melhorou depois da negociação com Trump e com o presidente Lula, e que agora o cenário acabou se revertendo favoravelmente ao governo. E tem agora outros elementos que têm gerado desgaste com o governo e que podem, quero perguntar ao senhor, se podem eventualmente prejudicar a reeleição do presidente Lula. A gente tem o projeto antifacção, que está no Senado, na mão de um parlamentar de direita. Antes, esteve sendo relatado também na Câmara dos Deputados pelo Derrit, secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, braço direito do Tarcísio, que também é um nome da direita. Agora tem essa questão do PL da anistia, que pode se transformar na questão do PL da dosimetria, para tentar livrar as pessoas envolvidas naqueles ataques de janeiro de 23, e esses embates mais recentes com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Entre esses pontos eventualmente positivos para o governo e os que podem afetar, como que o senhor avalia essa possibilidade de reeleição? Está mais próxima ou mais distante, ou ainda é cedo, como disse o senhor Jairo? Bom, primeiro, bom dia, Mardélio, aos seus ouvintes também. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Queria saudar o professor Jairo, bom ouvi-lo. Ótimo ter essa conversa com vocês. Eu acho que, assim, parte da resposta, ela tem a ver um pouco, vou acabar reproduzindo um pouco do que o Jairo disse, né? E eu acho que a sua pergunta também já é denotativa do complicador que é fazer uma previsão desse tipo. Olha só a quantidade de eventos, de pautas, de agendas, de complicadores potenciais que se colocam entre as intenções desses candidatos todos, que nem sabemos exatamente quais serão, isso é bom que se diga, né? E o sucesso eleitoral. Eu acho que são muitas as variáveis, assim, né? Então, mas eu acho que tem algumas coisas assim que nos permitem elucidar alguns pontos, ainda que, obviamente, fazer uma previsão com uma mínima segurança seja assim, um trabalho muito ingrato e muito arriscado. Eu acho que a direita brasileira, ou a extrema-direita, principalmente essa com a demarcação bolsonarista, acabou entregando para o governo da hora, né, o governo Lula, uma pauta que eles conseguiram cultivar por muito tempo. Acho que principalmente em razão de cálculos muito mal feitos em relação a esse problema diplomático que se estabeleceu entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Então, terem se entregado de uma maneira tão automática, digamos assim, empolgada, né, a essa investida do Trump com relação aos tarifaços, inclusive tendo o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vestindo o boné com o slogan de Donald Trump nos Estados Unidos, com Eduardo Bolsonaro efetivamente trabalhando em favor, não exatamente do aquilo que a grande maioria dos eleitores viu, né, como os interesses do Brasil, mas em favor dos interesses americanos, né, assim como a própria defesa da pauta da anistia. Me parece que foram cálculos que me provocaram um certo espanto, né? Na medida em que aquela bandeira e aquela agenda de defesa, por exemplo, dos interesses nacionais, do nacionalismo, do patriotismo, ela foi deslocada de uma maneira
profundamente significativa das mãos dessa direita, extrema-direita nacionalista, bolsonarista, etc., para as mãos do governo, que conseguiu, eu acho, até por meio desse trabalho novo tocado dentro da Secretaria de Comunicação pelo Sidônio Pereira, né, de uma maneira muito, eficiente, não é? De recuperar, portanto, as cores da bandeira nacional, a defesa dos interesses nacionais. Eu acho que coadunando com grande parte da repercussão, não apenas na imprensa brasileira, mas eu acho que na imprensa internacional, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante de virada que a gente tem que levar em consideração, porque se nós formos fazer um resgate, portanto, né, dessa pequena série histórica das pesquisas sobre intenções de voto para 2016, assim como de aprovação e desaprovação do atual governo, nós tivemos uma recuperação significativa que vem mais ou menos a reboque, né, desses eventos. E eu acho que a pauta da anistia ela é importante também de ser levada em consideração, né? Porque tudo que o brasileiro, no fim das contas, quer nesse momento, por mais que haja simpatia, inclinação e um certo viés de preferência, é uma pauta e uma agenda de uma candidatura presidencial, com vistas a uma candidatura presidencial, né? Cuja o apelo principal, o projeto principal é justamente conferir anistia a pessoas que estão sendo julgadas. Não me parece que é uma boa solução, não me parece que foi um bom caminho adotado, né, por mais que houvesse algum tipo de esperança, ainda que injustificada em grande medida, né, da possibilidade de conversão da ineligibilidade do Jair Bolsonaro na história. Então, eu acho assim, inclusive acho que na cultura brasileira, né, eu acho que tem algo muito enraizado e sedimentado. Eu acho que o brasileiro, em geral, não gosta muito de pessoas falando sobre a possibilidade de soltar pessoas condenadas, tirar da prisão. Pelo contrário, eu acho assim, numa sociedade profundamente violenta, em que se tem um discurso muito bem estabelecido da ideia de que a polícia prende e a justiça solta, defender uma pessoa que foi condenada e presa não é uma boa solução, não é uma boa ideia, não foi uma boa opção. De modo que, inclusive, acredito que muito sobre Lula, né, eu acho que aconteceu da mesma maneira. Então, olha, é difícil dizer o que vai acontecer, né? Mas a verdade é que, diante dessas pautas e desses eventos, eu acho que, inclusive, se a gente observar as atuais pesquisas, se a gente pega, se eu não me engano, o IPEC que saiu ontem ou anteontem, já não me lembro, né? Você tem o Lula em quase todos os cenários com 38%. Verdade que ele é um sujeito que está no governo, ele tem, portanto, assim, uma possibilidade de agendamento das suas próprias pautas, uma visibilidade pública destacada, tudo isso conta a seu favor, né? Portanto, está na situação. Mas a gente tem que lembrar também que as democracias, né, não apenas latino-americanas, mas também europeias, têm enfrentado uma grande desilusão dos eleitores com relação, né, aos presidentes, aos governantes de um modo geral. De modo que, assim, é uma tendência hoje mundial nas democracias contemporâneas que que esses governos na situação têm enfrentado uma dificuldade grande, patinado, para conseguir, digamos assim, os índices de aprovação que costumávamos ver como um determinado padrão há 10, 15 anos, né? Então, assim, Mardélio, eu acho que é difícil prever, mas eu tendo a achar que, nesse momento, há uma situação não exatamente, como o Jairo diz, não exatamente confortável, mas no momento tem alguma coisa mais favorável, lembrando que é o último ano de mandato, então, não apenas os investimentos serão feitos, né, como se coloca aqui, o professor Jairo coloca, mas também a publicidade, né? Nós teremos agora, portanto, entregas, sim, muitas entregas, assim como um investimento enorme na publicização daquilo que foi feito, né? No sentido mais maquiavélico da expressão, né? O mal você faz nos primeiros anos, né? O bem você deixa para fazer tudo junto de última hora, e essa, sim, regra tem sido seguida há um bom tempo, digamos assim, aqui no Brasil. Sim, o professor Jairo, para a gente tentar dividir o programa aqui entre a análise da esquerda e da direita, agora a gente fazendo uma análise da direita. A gente teve o lançamento do nome do senador Flávio Bolsonaro pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, lançado já há esse ano. E, apesar dessa candidatura, nomes como Caiado, Ratinho Júnior, Zema, não deram declarações públicas dizendo que vão renunciar às pré-candidaturas. Pelo contrário, Zema e Caiado chegaram a dizer que a candidatura do Flávio é bem-vinda, fortalece a direita, mas disseram assertivamente que vão manter as pré-candidaturas. Aí eu questiono ao senhor, professor Jairo, aumentar o número de candidaturas no lado da direita. Isso pode fortalecer esse lado, o lado da direita, pode fortalecer o bolsonarismo e a direita como um todo, ou a pulverização pode ser negativa. Qual que é a avaliação do senhor, professor Jairo? Eu acho que a pulverização e a fragmentação da disputa mais à direita vai ser algo necessário para evitar que o Lula vença, inclusive, no possível primeiro turno.
porque senão a disputa vai ser antecipada logo para o primeiro turno. Você não tem segundo turno se você não tiver candidaturas suficientemente fortes para derrubar esse patamar aí, esse piso seguro que o Lula tem na casa dos 38%, 40% que as pesquisas têm demonstrado. Então, é algo necessário. Quando a gente pega os cenários eleitorais que estão sendo perguntados, quando você tem menos candidaturas, a chance do Lula vencer logo no primeiro turno aumenta bastante. Numericamente já acontece isso. Sobretudo porque não tem ninguém no campo da esquerda que divida ali a raia com o Lula e impeça que ele pontue menos do que ele tem hoje. Você tem hoje basicamente o Lula isolado numa raia à esquerda e todas as candidaturas mais à direita. A gente não tem nenhuma candidatura mais ao centro, inclusive, né? Você não tem um PSDB clássico aí, um PMDB mais independente com a Simone Tebet na última eleição, enfim. A direita tem esse problema, sim. Agora, olhando novamente para o quadro geral sobre as tendências de longo prazo, a gente percebe que, como o professor Camilo falou, não tem hoje uma vantagem do incumbente que a gente via no passado, né? Pelo contrário, depois da pandemia, depois de 2022, os incumbentes nacionais ou os partidos nos parlamentos perderam cadeiras quando eles estavam no poder. Perderam poder, não foram reeleitos, né? Tem um levantamento que mostra que na casa dos 70% dos presidentes que buscaram reeleição ou dos primeiros ministros que buscaram reeleição de 2022 para cá, em 80 países, você teve um resultado adverso em 70% dos casos, mostrando que ser presidente, ser primeiro-ministro ou estar no poder hoje não lhe garante uma continuidade. Aquela coisa, o cara tem a caneta, o cara tem possibilidade de investir no último ano. A gente percebe que isso perdeu força. Não que não seja importante, né? Mas pelo menos a nível nacional, a gente tem percebido que isso não tem feito tanta diferença como acontecia no passado. E os índices de aprovação, como bem falou o professor Camilo, também estão abaixo. Isso tem a ver com a dinâmica da polarização política que a gente está vivendo hoje no mundo, um pouco dessa dinâmica que acaba criando vieses cognitivos, fazendo com que as pessoas, os eleitores não percebam as benesses que o governante está trazendo. Sempre passa por um filtro antes. Um filtro ideológico, um filtro das redes sociais, um filtro, enfim. Toda essa filtragem acaba fazendo com que, no final das contas, o ganho de aprovação dos incumbentes seja muito baixo. É um esforço muito grande para o presidente conseguir hoje 1, 2, 3 pontinhos para poder melhorar a sua aprovação, né? Então a gente percebe isso. E ao mesmo tempo a gente percebe nessa nova onda de não reeleição um crescimento da direita, da extrema-direita mundo afora. Então isso pode chegar aqui no Brasil também, pode desembarcar no Brasil com uma certa força e impulsionar a direita de uma maneira geral. Então, se houver algum tipo de coordenação, sim, para que as candidaturas de direita se reforcem, saem mais coordenadas, para que elas não sejam tão fiquem brigando entre si, eu acredito que é uma possibilidade de elas chegarem com força no segundo turno, dado essa variável estrutural. Agora, essa coisa do Flávio se lançar como candidato me parece muito mais aquela estratégia de criar dificuldade para vender facilidade, né? O que eles estão querendo é basicamente a anistia ou uma diminuição da pena do Bolsonaro em troca da candidatura do Tarcísio, que se mostra mais viável para vencer hoje o Lula do que qualquer nome ligado a Bolsonaro, seja Michele, seja Eduardo, seja Flávio, enfim. O bolsonarismo hoje traz consigo uma rejeição muito grande que não necessariamente Tarcísio encontra, até porque ainda não é tão conhecido, mas que pode vir a ter essa rejeição no futuro. Mas hoje a grande aposta, tanto do Centrão quanto do mercado financeiro, é que o Tarcísio é um candidato mais viável do que
qualquer nome do Bolsonaro, e até por isso, quando o Flávio falou que a escolha do pai tinha sido ele, o mercado financeiro entrou em desespero, a Faria Lima caiu em lágrimas aí, acabou Sim. se afogando em lágrimas, e a gente viu o aumento do dólar e a queda da Bolsa por conta dessa declaração, porque significaria que Tarcísio não é candidato e as chances do Lula ser reeleito ficariam bem maiores. Professor Camilo, contar com seu poder de síntese para encerrar. O senhor acredita que esse grande número de candidaturas fortalece a direita ou pode ser um risco? Eu acompanho a análise do professor Jairo, e por outro lado a gente tem eu me lembro muito de uma dificuldade ali em 2018 com o Fernando Haddad, não é? Em que você teve uma pulverização do voto à esquerda ou centro-esquerda, se a gente for considerar ali o PSDB clássico, né, representado pelo Geraldo Alckmin, né? Então, assim, se por um lado, sim, tem uma luta ali para que esse índice de Lula, né, para que esse equilíbrio, na verdade, de alguma forma, impeça Lula de chegar a um índice de uma possibilidade de sucesso no primeiro turno, por outro lado, essa pulverização também pode trazer alguns riscos, na medida que você não tem, na verdade, uma representação ali que aglutine, que gere uma convergência, digamos assim, desse voto que ainda está muito ligado em Jair Bolsonaro, né? Sem dúvida alguma que eu tendo a achar, claro, não vou ser taxativo aqui, né, mas essa própria divulgação de Flávio Bolsonaro como um possível candidato a presidente é um balão de ensaio, sem dúvida alguma, que está pensando numa articulação com o Congresso, né? E óbvio que a Faria Lima, né, eu acho que, digamos, na verdade, assim, todo o setor financeiro brasileiro, né, essa concentração grande de São Paulo, tem uma predileção pelo Tarcísio de Freitas, que tem um diálogo muito maior, que me parece um sujeito que consegue emular um personagem muito mais equilibrado e diplomático e muito mais aceitável, muito menos radical, se é que é possível atribuir essa qualidade ao Tarcísio, né? Para tocar, portanto, o que seria talvez uma transição, né, dessa direita brasileira que ainda está profundamente vinculado ao Jair Bolsonaro, né? Então, é difícil dizer, porque também o Tarcísio teve uma queda grande na intenção de voto, ainda como o professor Jairo diga, né, que você ainda tenha um desconhecimento muito grande, que Tarcísio pode converter, portanto, em predileção eleitoral, em intenção de voto. Por outro lado, Tarcísio fez um cálculo muito complicado no que diz respeito à política nacional, no que diz respeito às suas intenções para presidente da República, né? Então, ele teve uma queda nas intenções de voto muito por conta, talvez, de ter se colado demais, eu diria assim, nessa pauta, defendendo os interesses dos Estados Unidos, representados pelo Donald Trump, com seu dito tarifaço, assim como talvez não tenha conseguido, em momentos-chave, como o da anistia, se colocar numa posição de maior projeção e capacidade de liderança, tendo levado, portanto, né, pelo menos no que diz respeito ao modo como se repercutiu nas redes digitais, na própria imprensa, né, os seus discursos e seus posicionamentos nas manifestações diante ali do pedido de anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, mas principalmente no que diz respeito ao Jair Bolsonaro. Né? Ponto final aqui no Palavra Aberta, opinião, análise para você ouvinte formar a sua opinião. Nós ouvimos aqui o doutor em ciência política pela USP, cientista político da Quantilab Consultoria e Pesquisa, especialista em cenário eleitoral, o professor Jairo Pimentel, e também ouvimos o doutor em comunicação e cultura contemporânea na área de comunicação e política, o professor e pesquisador da UFMG e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, professor Camilo Aggio. Agradeço os professores, Palavra Aberta, sempre às 8h30 da manhã, aos sábados, aqui na Itatiaia e nas nossas plataformas digitais.